Oi pessoal, tudo bem? Eu sou André Luiz Gomes de Oliveira, sou enfermeiro e estamos dando início ao nosso projeto do curso de Neuroanatomia. Ele compreende uma carga horária de 80 horas, tá? Cuja ementa é desenvolver o conhecimento sobre a anatomia do sistema nervoso, de forma geral, os aspectos gerais da organização neural, sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, medular, tronco encefálico, formação reticular, diencéfalos, tálamo, epitálamo, ou seja, todo o conhecimento do sistema nervoso central de uma forma simples, clara e objetiva para vocês, para que vocês tenham o maior proveito possível. Bom, quanto ao objetivo do nosso curso, é conhecer a organização do sistema nervoso, do homem e a inter-relação de suas estruturas, identificar as estruturas responsáveis pelas sensações, percepções, movimento, pela memória, entre outros aspectos. Bom, com objetivo específico seria compreender a regra e nomenclatura da anatomia e a organização da estrutura do corpo humano, voltado principalmente para a questão neuronal, ok? Bom, como habilidades, a gente pretende desenvolver o domínio teórico-prático do estudo da neuroanatomia humana, apresentar os domínios teóricos adquiridos na prática clínica, assim minimizar a distância entre teoria e prática, desenvolver permanentemente sua formação técnico-científica e conferir a qualidade do exercício profissional, entre outros, cuja competência a gente pretende que vocês tenham a compreensão da natureza humana, de suas diferentes expressões na fase evolutiva, assim também dentro do contexto neurológico, incorporar a ciência e a arte do cuidar como instrumento de interpretação e intervenção profissional dentro do conhecimento, principalmente neurológico. Tá? E quanto ao conteúdo programático, a gente pode destacar as unidades. 1. Introdução ao estudo da neuroanatomia. A gente vai falar de generalidades, divisão do sistema nervoso, filogenia, embriologia, depois a estrutura do neurônio e depois a classificação em sinapses e neuróglias. Depois, na unidade 2, a gente vai estar falando da estrutura anatômica da medula espinhal. E assim, a gente vai transcorrer o nosso curso, ele será composto de 12 unidades, tá? Onde a gente termina com o sistema nervoso visceral. Então, dando início à nossa primeira aula, a gente vai compor a questão da primeira unidade, a introdução do estudo da neuroanatomia, onde a gente inicia falando das generalidades. E aí, dentro desse contexto de generalidade, é mais ou menos um processo de passar para vocês um conhecimento mais geral sobre esse sistema nervoso, principalmente no processo de formação inicial dele, onde a gente tem o tecido nervoso, ele é formado principalmente por dois componentes. O primeiro são os neurônios, que são células que apresentam geralmente um longo prolongamento, e vários tipos de células da glia, ou neuróglias, que além de sustentarem os neurônios, participam ativamente do sistema neural, da nutrição dos neurônios e do processo de defesa do sistema nervoso. Então, basicamente, a gente pode entender o seguinte: o nosso sistema nervoso, de uma forma geral, ele é formado por dois componentes básicos, os neurônios, que seriam as células principais em termos de condução de informação, seja na forma aferente como na forma eferente, no processo do córtex cerebral da interpretação das relações neuronais, e a gente tem também um outro conjunto de células que estão diretamente ligadas aos neurônios, que vão servir também para diversos fatores, como, por exemplo, a nutrição, fazer o arcabouço da estrutura, fazer a ligação entre os neurônios. Então, elas têm várias funções que são diretamente relacionadas a esse processo do funcionamento do sistema nervoso. No sistema nervoso central, há uma certa segregação entre os corpos celulares dos neurônios
e seus prolongamentos. Isso faz com que sejam reconhecidos no encéfalo e na medula espinhal duas porções distintas denominadas substância branca e substância cinzenta. Esse é um outro contexto que a gente observa pelo seguinte: todas as vezes que a gente vê um corte, né, cerebral, a gente vê uma diferença de coloração entre os tecidos que ali se apresentam. E essa diferença de coloração se dá principalmente dentro do contexto da substância branca e da substância cinzenta. Né? A gente tem um exemplo aqui ao lado, né, desse processo, onde a gente encontra a substância cinzenta na parte cortical e a gente tem a substância branca, né, aqui. Bom, a substância cinzenta, ela é chamada dessa forma, né, por mostrar essa coleção quando observada microscopicamente. Né? Então, essa coloração da substância cinzenta, ela se dá simplesmente porque ali onde você tem a concentração de maior quantidade de número de corpos dos neurônios, ou seja, a célula propriamente dita. Né? Então, quando a gente fala célula propriamente dita, ali a gente tem aquele corpo neuronal, né, onde você tem os neurônios, o núcleo e várias organelas. Então, esse tipo de conteúdo dentro desse corpo neuronal, desse corpo do neurônio, é o que vai nos dar justamente o quê? A coloração acinzentada. Tá? E a coloração branca, né, não contém corpos celulares do neurônio. A substância branca é assim chamada porque mostra essa coloração quando observada microscopicamente. É formada, sobretudo, de corpos celulares dos neurônios e das células glias, né, contendo também prolongamento dos neurônios. Já a substância branca, né, não contém os corpos celulares dos neurônios. São constituídas por prolongamentos de neurônios e por células glias. Né? Então, seu nome origina-se principalmente da grande quantidade de material esbranquiçado, né, de mielina, que envolve o prolongamento dos neurônios, que são quem? Esses prolongamentos são os axônios. Né? Então, diferenciando essas duas substâncias, você tem a substância cinzenta, onde você encontra grande quantidade de corpo do neurônio, onde você tem os núcleos, as organelas, as células glias, e aí faz com que você tenha essa coloração vista ao microscópio acinzentada. Já a substância branca, você tem o quê? O prolongamento desse neurônio, ou seja, o axônio, aquela fibra axoniana. E aí essa fibra axoniana dá justamente essa coloração esbranquiçada. Tá? Então a gente percebe nitidamente essa diferença na coloração do microscópio. Os seres vivos, né, mesmo os mais primitivos, devem continuamente se ajustar ao meio ambiente para sobreviver. Né? Para isso, 3 propriedades do protoplasma são especialmente incorporadas, né? São especialmente importantes dentro desse processo, que é o quê? A irritabilidade, a condutibilidade e a contratilidade. Isso aí a gente foi percebido, né, nas células mais simples que a gente tem. Às vezes, micro-organismos unicelulares, né, eles sofrem ação do meio ambiente, e quando eles sofrem ação desse meio ambiente, eles acabam respondendo de alguma forma. Essa resposta se dá justamente dentro desse contexto de irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. E isso se desenvolveu ao longo do tempo, chegando até a gente. Né? A gente também se molda a esse processo do meio ambiente. A gente também recebe o que é irritabilidade. A gente também tem a condutibilidade dessas informações. E a gente também tem o processo de contratilidade, que seria justamente a resposta que a gente dá a esse estímulo de irritabilidade causada pelo meio ambiente. E aí tem diversos exemplos que a gente pode utilizar para isso. Os neurônios têm a propriedade de responder e alterar o meio ambiente em que se encontram.
né, através do quê? Dos estímulos, que seria justamente esse processo da irritabilidade. Com a modificação da diferença de potencial elétrico que existe entre a superfície externa e a membrana interna celular, né? É o chamado potencial da membrana. As células exibem essa propriedade, né? Os neurônios, células musculares e algumas outras glândulas, né? São também ditas excitáveis. Então, esse exemplo que a gente está utilizando aqui é de como mais ou menos o teu neurônio vai funcionar, né? A gente está falando de formas de generalidade sobre os neurônios, sobre o sistema nervoso, de uma forma geral. Então, a gente tem que entender que a informação do processo de excitabilidade, ou seja, quando o neurônio recebe um estímulo, esse estímulo ele vai sendo passado pelo neurônio através dessa diferença de potencial da membrana celular. O que seria isso, na verdade? Quando você tem toda a membrana, toda a célula em repouso, né, a membrana celular ela está ali dividindo o meio externo do meio interno. Então, esse meio interno, ele normalmente está negativo. E o meio externo está positivo, principalmente para a concentração de sódio externamente e de potássio internamente. E aí, quando você sofre esse estímulo, você aumenta a permeabilidade desses íons pela membrana, sejam através de canais iônicos, seja através da própria permeabilidade por conta de concentração, né? E aí, nesse processo, você tem a entrada do sódio para dentro da célula e a saída do potássio para fora da célula, causando o quê? Uma diferença de eletricidade, né, de potencial elétrico, que a gente chama de DDP, diferença de potencial da membrana, tá? E aí como você gerasse uma carga elétrica que fosse passando por essa célula, tornando o interior positivo e agora o exterior positivo. Isso é o que conduz esse estímulo ao longo do neurônio, ok? Bom, os neurônios reagem prontamente aos estímulos e a modificação do potencial elétrico pode restringir-se, né, ao local de estímulo ou prolongar-se ao restante da célula, através da membrana. Né? Essa propagação constitui principalmente o quê? O que se denomina impulso nervoso, né? Cuja função é transmitir uma informação a outro neurônio, a um músculo ou a uma glândula. O potencial de ação é o estímulo excitatório, né, forte o bastante para provocar o quê? A propagação de uma onda de despolarização, que se desloca, por exemplo, ao longo de um axônio. Aqui a gente está vendo essa potencialidade ocorrendo. Né? Você tem o estímulo aqui, e aí ele vai passando para cá, e ele vai passando para cá. Então você tem aqui uma progressão de estímulo, até chegar no corpo do neurônio, e a partir do corpo do neurônio pode ser transmitido a um outro neurônio subsequente, né, que a gente chamaria de neurônio pós-sináptico ou pré-sináptico, se for na fibra aferente. Bom, ainda dentro das generalidades, a gente vai ver uma divisão do sistema nervoso. Né? Então, na divisão do sistema nervoso, nós temos aqui o sistema nervoso central, que é dividido em encéfalo e medula espinhal. Dentro do encéfalo, a gente encontra principalmente cérebro e cerebelo, e o tronco encefálico. Tá? Dentro do tronco encefálico, nós temos mesencéfalo, ponte, bulbo. A gente vai destrinchar isso aqui ao longo do nosso curso. O sistema nervoso periférico, a gente vai ter principalmente o que? Nervos, tá? E gânglios e terminações nervosas. Então, esses dois componentes é o que vai compor o sistema nervoso periférico, ok? Bom, o sistema nervoso central é aquele que se localiza dentro do esqueleto axial, né? A cavidade craniana e o canal vertebral. O sistema nervoso periférico é aquele que se encontra fora deste esqueleto, ou seja, no esqueleto apendicular. Essa distinção
né, embora geralmente utilizada, não é perfeitamente exata, pois, como é óbvio, os nervos e as raízes nervosas, né, para fazer conexão com o sistema nervoso central, penetram no crânio e no canal vertebral. Além disso, alguns gânglios se localizam dentro do esqueleto axial. A gente vai ver isso também quando a gente estiver vendo essa conexão entre a parte nervosa periférica e a parte nervosa central. O encéfalo é a parte do sistema nervoso central, né, situado dentro do crânio. A medula se localiza dentro do canal vertebral. O encéfalo e a medula constituem o sistema nervoso central, né, e no encéfalo temos cérebro, cerebelo e tronco encefálico. A ponte separa o bulbo, né, situado caudalmente, do mesencéfalo, situado cranialmente, né, e dorsalmente a ponte e ao bulbo localiza-se o cerebelo. Bom, os nervos, né, são cordões esbranquiçados que unem um sistema nervoso central aos órgãos periféricos. Se a união se faz, né, com o encéfalo, os nervos são cranianos, os nervos são cordões, né, esbranquiçados que unem o sistema nervoso central aos órgãos periféricos. Se a união se faz com o encéfalo, os nervos são cranianos. E se faz com a medula, são nervos o quê? Espinhais. Em relação com alguns nervos e raízes nervosas, existem dilatações, né, constituídas sobretudo sobre corpos de neurônios, que são os gânglios. Esses gânglios, na verdade, são junções entre axônios e corpos de neurônios, né? Do ponto de vista funcional, existem gânglios sensitivos, né, os gânglios motores viscerais, que é do sistema nervoso autônomo. Então aqui a gente tem a representação, tá, do sistema nervoso central, onde a gente vê toda a parte do córtex cerebral, né, o encéfalo, tudo mais. Aqui a gente vê a região da ponte, né, e aqui a gente vê a região da medula. Então, isso aqui tudo faz parte do sistema nervoso central, né? Há uma divisão funcional desse sistema nervoso, né, principalmente vinculado ao quê? Ao sistema nervoso somático e ao sistema nervoso visceral. Tá? O sistema nervoso somático ele tem a ver principalmente com as fibras aferentes e as fibras eferentes. Tá? E no sistema nervoso visceral, você também tem as fibras aferentes e você tem as fibras eferentes do sistema nervoso autônomo, que aí a gente já vai dividir entre o sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. Aqui, a representação é exatamente desses dois sistemas, onde a gente tem um sistema nervoso somático, que faz a conexão da parte nervosa através dos nervos com o sistema nervoso central, tá? E você tem a parte visceral, né, que está vinculado principalmente ao quê? Aos órgãos, por exemplo, a inervação que vai para o coração, né, para o sistema gastrointestinal, onde a gente tem a peristalse que a gente não controla, né? Então esse sistema nervoso seria o sistema nervoso autônomo, propriamente dito. E nos membros, por exemplo, né, na questão da movimentação do membro, você tem o sistema nervoso somático, tá certo? Bom, e aí a gente tem, principalmente nesse contexto, nós temos as fibras, que são fibras aferentes, ou seja, fibras que levam a informação, e temos a fibra eferente, que é justamente a fibra que traz a informação para aquele órgão ou tecido que necessariamente você precisa de alguma mobilidade ou de alguma ação, né? Tanto que a gente, quando fala da fibra eferente, a gente fala que ela liga o sistema nervoso central ao sistema efetuador, né? Pode ser um músculo, pode ser uma glândula, pode ser qualquer tipo de tecido que vá ter que fazer algum tipo de
ação. A filogênese do sistema nervoso, né, a gente vai ver agora porque de onde surgiu esse sistema nervoso, né, como é que ele se desenvolveu, né, ao longo da vida. Então, olha só, os seres vivos, né, mesmo os mais primitivos, devem continuar a se ajustar ao meio ambiente para sobreviver. Lembra que no iniciozinho da nossa aula hoje, que a gente falou sobre a questão de 3 situações, né, que você tem relacionado à questão do sistema nervoso, né, que começou bem lá nos primitivos com os protoplasmas, né, que seria o quê? Irritabilidade, condutibilidade, né, e contratilidade. Então, para que você tenha esses 3 elementos funcionando, você tem que ter o desenvolvimento de algum componente nervoso. Então, nesse contexto, né, a gente tem 3 propriedades que são justamente do protoplasma, como eu falei, né, que é importante a gente relembrar, que é o quê? Irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. A irritabilidade, ou propriedade de ser sensível, seria quando você tem um estímulo, né, quando você recebe um estímulo e permite que essa célula detecte as movimentações, principalmente de quem? Do meio ambiente. Né? Quando a gente está ligado ao meio ambiente, você tem estímulos externos sobre sua estrutura e aí gera um tipo de irritabilidade, ou seja, de estímulo. Né? Um organismo unicelular, né, como por exemplo a ameba, ela apresenta todas as propriedades do protoplasma, inclusive as 3 propriedades acima mencionadas. Assim, quando tocamos uma ameba, né, com uma agulha de um micromanipulador, o que vemos nela? Que lentamente ela se afasta do ponto onde ela foi tocada. Ou seja, ela recebeu um estímulo numa determinada região e aí lentamente ela vai, através desse estímulo, tendo a condutibilidade até o tecido dessa ameba, e ela vai se contraindo e vai se afastando daquele local aonde ela teve esse estímulo. Ela é sensível e conduz a informação, a esse estímulo, a outras partes da célula, né? E aí determinando a retração de um lado e a emissão de pseudópodos do outro. Né? No caso da ameba, é o exemplo que a gente está utilizando aqui, né? De um ser unicelular. Bom, com o aparecimento dos metazoários, né, mais complicados, a gente tem células musculares, né, que passam a ocupar posições mais internas, perdendo o contato direto com o meio externo. Essas células, né, que a gente vê aqui, elas começam a perder esse contato, tá? Porque elas já vão fazer parte de um outro tecido, que seria um tecido de maior contratilidade, né? Isso daria a esses seres, né, uma maior mobilidade em termos de reação com o ambiente. Né? Surgiram, então, as superfícies celulares que se diferenciam em receber estímulos de um ambiente, transmitiram às células musculares subjacentes. Essas células especializadas em irritabilidade, ou excitabilidade, ou contratilidade, né, foram os primeiros neurônios que provavelmente surgiram, né, nos selenterados. Aqui a gente está vendo, na verdade, a evolução dos seres vivos ao longo da história da humanidade e, consequentemente, do desenvolvimento desse sistema nervoso. Né? Nessas 3 figuras aqui, a gente observa exatamente isso. Antigamente, nós tínhamos uma das células que se diferenciava e essa célula tinha interação com o meio ambiente e, ao ser estimulada, né, ao ser irritada por algum estímulo ambiental, ela transmitia a outras áreas dessa célula, né, a necessidade de movimentação, ou seja, a necessidade de contratilidade, como a gente viu o exemplo da ameba, que ela se afasta do local onde ela está sendo teoricamente agredida. Com isso, a gente teve o desenvolvimento de células, né, mais especializadas em contratilidade, que seriam as células agora musculares,
E você também tem o desenvolvimento de células que são células perceptoras desse estímulo ambiental, né? E aí elas fazem uma conexão entre si, e aí todo estímulo recebido aqui, ele é passado a essas células, né, contráteis, e aí você tem um movimento. Bom, nessa terceira figura, a gente já tem um elemento bem mais estruturado, né? Você tem aqui uma terminação nervosa, onde você tem o recebimento dessa informação, desse estímulo, e aí você tem uma condutibilidade através de uma fibra aferente, né? Ou seja, esse estímulo ele sobe, aqui ele repassa onde você tem a formação de um gânglio, né, para uma outra célula, né, já uma célula que a gente pode caracterizar esse sistema já como um sistema nervoso bem primitivo ainda. E aí você tem essa conexão dessa segunda célula, né, ao tecido. Esse tecido é um tecido contrátil que vai fazer toda a contratilidade nessa região aqui, e aí fazendo o movimento desse ser. Né? No decorrer da evolução, aparecem receptores muito complexos para estimularem os estímulos mais variados que a gente pode ter. O dispositivo neuromuscular, né, do tentáculo das anêmonas do mar, por exemplo, tem uma resposta apenas local. No caso relacionado aos deslocamentos de partículas de alimentos em direção à boca do animal. Os neurônios situados na superfície são especializados em receber estímulos e conduzir os impulsos ao sistema nervoso central. Por isso, são denominados neurônios sensitivos, ou neurônios o quê? Aferentes. Isso aí, no ser humano, ele funciona muito bem dentro desse processo que a gente está vendo aqui, onde você tem o estímulo feito, por exemplo, para o martelo, aquele martelo que a gente testa o reflexo, você faz um toque em cima dessa terminação nervosa, ela vem pela fibra aferente, levando essa informação, lembrando que essa informação é levada por uma despolarização da membrana do neurônio, como a gente viu lá no iniciozinho, tá? Neste caso aqui, a gente está exemplificando um arco reflexo, e aí o que acontece? Essa fibra muscular recebe o estímulo da medula, né, da medula espinhal, e aqui você tem uma resposta que é a movimentação do membro através da contratilidade desse músculo. Então, nós temos aqui os três processos. Nós temos a irritabilidade, né, que seria justamente o recebimento do estímulo por uma célula nervosa, a transferência dessa informação até a medula espinhal e o retorno com uma resposta para a musculatura, estimulando o quê? A contratilidade. Então, ó, estímulo, condutibilidade, tá? E resposta, que seria o quê? A contratilidade dessa musculatura, e aí, consequentemente, em relação a isso, a gente tem o quê? O movimento desse membro. Aqui a gente vê isso de uma forma mais clara para vocês. Conexão do neurônio sensitivo com o neurônio motor, por exemplo, se faz através da sinapse localizada no gânglio. Temos, assim, um elemento básico para o arco reflexo simples, ou seja, um neurônio aferente, né, com seu receptor, um centro, no caso o gânglio, onde ocorre principalmente o quê? A sinapse. E o neurônio eferente, que se liga ao efetuador, no caso o músculo. Exatamente, você tem um estímulo feito pelo esse martelo reflexo, né? Você gera um estímulo aqui, ou seja, você causa uma irritabilidade nessa terminação celular, onde você tem esse estímulo, ele é conduzido até a área de sinapse dos neurônios, que fica dentro da medula espinhal, e a partir daqui você tem uma resposta imediata que vai até o órgão efetuador, que seria o quê? músculo. Então, nós temos fibra aferente e fibra
eferente. Chegando no músculo, o estímulo, você tem a contratilidade e aí, consequentemente, o movimento daquele membro. Isso aí acho que ficou bem claro. Então, o neurônio aferente passa a levar ao sistema nervoso informações sobre a modificação deste meio interno, ou seja, desse meio ambiente, ou dessa agressividade, ou desse estímulo que é dado naquele local. E a função do neurônio eferente, ou motor, é conduzido o impulso nervoso ao órgão efetuador. Esse órgão efetuador é justamente aquele que vai estar executando determinada ação, que nos mamíferos é um músculo ou uma glândula. O impulso eferente determina, assim, uma contração ou uma secreção. O corpo do neurônio eferente surge dentro de um sistema nervoso central e a maioria deles permaneceu nesta posição durante toda a evolução. Contudo, os neurônios eferentes que inervam o músculo liso, o músculo cardíaco ou as glândulas têm seus corpos fora do sistema nervoso central, com estrutura que são chamados de gânglios viscerais. Isso é só uma diferenciação anatômica dessa composição do sistema nervoso periférico. Dentro do processo de embriologia, do sistema nervoso, os estudos de embriologia trataremos, sobretudo, daqueles aspectos que interessam a compreensão e a disposição anatômica do sistema nervoso adulto e da malformação que pode ocorrer em recém-nascidos. Bom, o desenvolvimento do sistema nervoso. Vimos que durante a evolução, os primeiros neurônios surgiram com a superfície externa do sistema nervoso, do organismo. Fato este significativo tendo em vista a função primordial do sistema nervoso relacionado ao animal como um ambiente. Então, o que seria isso? Na verdade, seria, desde os primórdios, a gente teve o desenvolvimento do sistema nervoso através do vínculo dele com o meio ambiente. De acordo com essa modificação do meio ambiente, automaticamente você tem o desenvolvimento de células que passam a perceber essa modificação e passam a interagir com todo o corpo celular. No desenvolvimento desse processo, você teve a formação de outros tecidos, como, por exemplo, o tecido muscular, e aí você tem uma contratividade maior estimulada pelo sistema nervoso, e assim foi se desenvolvendo esse processo. Bom, dentro dos 3 folhetos embrionários, o ectoderma é aquele justamente que, em contato com o meio externo, e é deste folheto que se origina o sistema nervoso do nosso organismo. Então, quer dizer, você lá, quando tem o processo de fecundação, você tem a união lá do espermatozoide com o óvulo, e aí você tem a formação da primeira célula do nosso corpo, e depois a multiplicação dela, e nesse processo de multiplicação chega um momento que ele se divide em 3 folhetos. O folheto mais externo, que é justamente o ectoderma, é o que vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso de uma forma geral. Justamente por quê? Porque não é ele que tem o contato com o meio externo. Então, através desses estímulos recebidos no meio externo, ele começa a desenvolver essas células, que futuramente vai dar origem ao nosso sistema nervoso. Então, a primeira coisa que vai se formar é o que a gente chama de placa neural. Na sequência, essa placa neural se desenvolve, cresce progressivamente, origina-se e torna-se mais espessa, e adquire um sulco longitudinal, denominado de quê? Sulco neural, tomando essa sinalização tipo em V. Isso aqui já começa a dar indício à formação do sistema nervoso, que a gente vai ver futuramente formando essa placa neural
ela vai dar origem a essa goteira neural, e aqui ao lado a gente já começa a ver também uma coisa chamada crista neural, que é o que vai dar origem ao nosso sistema nervoso periférico. No desenvolvimento ainda, a gente vê depois o fechamento daquela goteira neural, formando o que a gente chama de tubo neural. E aí você tem atrelado a esse sistema os gânglios espinhais já formados para aquela crista neural, né? Então, os lábios da goteira neural se fundem, formando quem? O tubo neural, isolando-se assim o meio externo, dando origem aos elementos do sistema nervoso central, ao passo que a crista, né, dá origem ao sistema nervoso periférico, além de elementos não pertencentes ao sistema nervoso. Tá? Então a gente vê nitidamente esse processo sendo caracterizado aqui, né? Se nós voltarmos, nós vamos ver inicialmente a formação da placa neural, depois nós temos o sulco neural, depois nós temos a goteira neural, e aí temos o fechamento com a formação de quem? Do tubo neural. E dentro desse processo do fechamento do tubo, da formação do tubo neural, né, o fechamento da goteira, a gente tem a fusão do ectodermo, não diferenciado é o processo que se inicia, né, no meio da goteira neural e é mais lento em suas extremidades. Assim, em uma determinada idade, temos o tubo neural no meio do embrião e a goteira nas extremidades. Mesmo em fases mais adiantadas, né, a gente permanece nas extremidades cranial e caudal dos embriões dos pequenos orifícios que são denominados, respectivamente, de neuróporo rostral e neuróporo caudal. Estas são as últimas partes do sistema nervoso a se fecharem. Se a gente observar nessa figura aqui, a gente tem claramente que na parte central a gente tem o fechamento dessa goteira neural, como foi explicado. Aqui, ela permanece ainda a goteira neural, tanto na parte rostral, que seria essa região aqui, e você tem aqui o neuróporo caudal. Depois ela vai se fechar totalmente, formando o sistema nervoso central. Nesse contexto, a gente vê nitidamente a formação de algumas lâminas dentro do sistema nervoso. E aí nós temos, por exemplo, a área do sistema nervoso que permanece, né, muito fina da origem aos apêndima, né, da tela coroide, que é justamente essa lâmina do teto, né? Aqui, o que de verdade a gente está vendo aqui? A gente está vendo esse tubo neural fechado, né? Então, esse tubo neural, se a gente for avaliar cada área dele, a gente vai ver a lâmina do teto, a gente vai ver a lâmina do assoalho, a lâmina local, aliás, a lâmina basal. Então, essas lâminas, elas vão dar origem a alguns tecidos do sistema nervoso central depois. As basais, por exemplo, elas derivam neurônios de grupos ligados, respectivamente, à sensibilidade e à motricidade, situado na medula do tronco, né, encefálico. A lâmina basal do assoalho, por exemplo, você tem o quê? Permanece no adulto formando um sulco, como o sulco do mediano do assoalho do quarto ventrículo. Tá? E assim sucessivamente. Aqui a gente tem o tubo neural, tá? Ele se dilata e constitui o encéfalo primitivo, tá? E o arquencéfalo. A perda caudal, que dá origem à medula do adulto, e a gente tem também a parte que permanece como um calibre uniforme e constitui
a medula primitiva do embrião. Né? Então, a gente vê isso acontecer exatamente nessa figura aqui. Ó. Você tem a formação de áreas extremamente importantes que vão evoluir, né? Vão servir como origem, tá? De outras áreas do sistema nervoso central. E aí a gente tem essa divisão embrionária do sistema nervoso. Você tem o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que são justamente essas três regiões aqui, tá? Que vão dar origem, por exemplo, o prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, que é, na divisão anatômica, o cérebro. O mesencéfalo vai dar origem ao próprio mesencéfalo, que é essa região aqui. E o rombencéfalo, que é justamente essa região que vai se desenvolver aqui, a gente tem o melencéfalo, que é o cerebelo e a ponte, e a gente tem o mielencéfalo, que dá origem ao bulbo, tá certo? Então dá para a gente acompanhar isso aqui perfeitamente na conexão dessas regiões que vão formando em última instância quem? O nosso cérebro, o mesencéfalo, o cerebelo e a ponte e o nosso bulbo. Aqui a gente já vê uma formação externa do sistema nervoso central, tá? Onde a gente vê a parte do telencéfalo, do diencéfalo, do mesencéfalo, tá? Que vão dando origem àquelas estruturas com o amadurecimento desse sistema. Ok? A diferenciação e organização neuronal, ela se dá no embrião em 4 meses. Né? As principais estruturas anatômicas já estão formadas. Entretanto, né, o córtex cerebral e cerebelar, ele está ainda numa característica o quê? Lisa. Né? Os giros e os sulcos são formados em razão das altas taxas de expansão da superfície cortical. O córtex cerebral humano mede cerca de 1,1 centímetros quadrados, né? E deve desdobrar-se para caber na cavidade craniana. Então, o que acontece? Né? Se você tem desenvolvimento desse córtex cerebral, ele ficaria esticado, né? E aí o que acontece? Para ele caber dentro da cavidade craniana, ele vai se enrugando e vai se moldando, que é justamente a formação desses sulcos e desses giros. Que a gente viu que mais ou menos até 4 meses, ainda você tem um córtex mais alisado, mais liso, sem esses giros e sulcos. Quando a gente olha o cérebro, a gente vê ele cheio de reentrâncias, né? Como se ele estivesse todo dobradinho. Né? É mais ou menos isso aí mesmo que acontece, para ele caber dentro dessa cavidade craniana. Após o conhecimento das principais transformações morfológicas do sistema nervoso central, dentre os desenvolvimentos, vamos estudar etapas do processo de diferenciação, né, e organização desse tecido, como, por exemplo, proliferação neuronal, migração neuronal, né, diferenciação neuronal, né, a sinapsogênese e a função desses circuitos, né, mielinização e eliminação do programa neuronal e as sinapses. Né, isso a gente vai vendo ao longo do nosso curso. A correlação anatomoclínica, né, esse período fetal é importante para a formação e o desenvolvimento do sistema nervoso central. Né, fatores externos, como, por exemplo, a teratogênese, a irradiação ou alguns medicamentos, álcool, drogas, infecções congênitas, podem afetar diretamente as diferentes etapas do desenvolvimento. Quando ocorrem no primeiro trimestre da gestação, pode afetar a proliferação neuronal, resultando em redução do número de neurônios e em microcefalias. A gente viu isso aí num período bem próximo a gente agora, que foi na questão da infecção pelo Zika vírus, né, onde se tinha o desenvolvimento dessa microcefalia. Né, isso foi amplamente divulgado e está relacionado principalmente à infecção dessa mulher nesse primeiro trimestre. No segundo e terceiro trimestre,
podem interferir na fase de organização neuronal, né, redução do número de sinapses e ocasionar quadros de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e o retardo mental. Então, assim, são características diferentes dependendo do período de evolução desse sistema nervoso. Se você pegar ele dentro do primeiro trimestre, ele está em formação ainda, desenvolvimento, replicação neuronal. Se você pega ele a partir deste período, ele está no processo de conexão, ou seja, ele está formando as sinapses, ele está formando as ligações, e aí você pode ter outros tipos de problemas, principalmente a questão do retardo e do desenvolvimento da motricidade desse indivíduo. Nós temos aqui, agora, a célula principal do nosso sistema nervoso, que é justamente o neurônio. A gente vai passar a ver agora a questão da estrutura, né, do corpo celular, do dendrito e do axônio. Então, são células altamente excitáveis que se comunicam entre si e com células efetuadoras. Ou seja, você tem a conexão de um neurônio com outro, que a gente chama de neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico, porque essa ligação entre um e o outro é justamente uma sinapse, e a gente tem a ligação do neurônio com um outro tipo de tecido, por exemplo, muscular. Tá certo? Usando basicamente uma linguagem elétrica, aquela diferença de potencial da membrana celular, para conduzir a informação e a modificação desse potencial da membrana. E aí o neurônio ele é dividido em três principais partes. Nós temos o corpo celular, né, contém o núcleo, o citoplasma, né, as organelas. Você tem ali usualmente encontrado em outras células também. E o núcleo geralmente é vesicoso, né, com um ou mais nucleotídeos evidentes. Então você tem várias características, várias organelas, várias substâncias que ficam nesse corpo celular. Os dendritos geralmente são curtos, de alguns você tem alguns milímetros de comprimento, ramificam-se profundamente de maneira de galhos, né, como se fossem galhos de uma árvore, originando-se dendritos de menor diâmetro. Tá? Como se fosse o quê? Ele fosse se ramificando. Tá? Esses dendritos eles ficam anexados ao corpo celular, tá? E aí eles vão se ramificando, porque cada ramificação dessa vai fazer uma conexão com um neurônio diferente. E os axônios, na grande maioria dos neurônios, possuem um axônio bem prolongado, tá? Que se origina no corpo do neurônio e do dendrito principal, em regiões denominadas cone de implantação. Então você tem essa região aqui, ó, é onde você tem o desenvolvimento de quem? Desse axônio, esse prolongamento. É como se fosse essa região de um dendrito crescesse, e aí você tem essa bifurcação, e você tem a conexão, seja com o tecido efetuador, seja com outro neurônio que possa acontecer. A atividade elétrica dos neurônios, ela se dá através da membrana, separa os dois ambientes, o ambiente externo da célula e o ambiente interno da célula. E aqui a gente vê principalmente uma composição iônica própria, tá? O meio intracelular do citoplasma, onde predomina íons orgânicos de carga negativa, e o meio extracelular, em que predomina-se principalmente o sódio e o cloro, né? Essas cargas elétricas, dentro de uma forma, dentro e fora da célula, são responsáveis pelo estabelecimento, né, de um potencial elétrico da membrana. A maioria dos neurônios, o potencial da membrana em repouso se torna em torno de 60 mV e menos 70 mV. Então, essa diferença, né, no caso do excesso de carga negativa dentro da célula.
O movimento dos íons através da membrana permite alterações deste potencial. E íons só atravessam a membrana através de canais iônicos, né, obedecendo os gradientes de concentração elétrica. Ou seja, dependendo de onde esses íons vão estar, eles vão passar por canais iônicos, tanto o canal de sódio quanto o canal de potássio. Quando você tem essa excitabilidade da célula, você tem essa alteração, essa diferença de potencial, onde o interior fica positivo e o exterior negativo, tá? E quando essa célula volta para o repouso, o que acontece? Há uma necessidade de você retornar com esse sódio para fora e o potássio para dentro. Isso aí só é feito com gasto de energia, através do que a gente chama de bomba de sódio e potássio, que no caso é representado aqui. Você tem, em média, 3 moléculas de sódio saindo e 2 de potássio entrando nessa bomba de sódio e potássio que gira, fazendo com que você tenha a repolarização dessas células e ela ficando em repouso. Aqui a gente tem os neurônios, sua classificação. A maioria dos neurônios possuem vários dendritos e o axônio, normalmente um axônio, tá? Por isso são chamados multipolares. Nós temos também neurônios bipolares ou pseudo-unipolares, tá? Nos neurônios bipolares, 2 prolongamentos deixam o corpo do neurônio, como a gente pode perceber aqui, né? Como se você tivesse 2 axônios. Sinapse. Os neurônios, sobretudo, através das terminações do axônio, entram em contato com outros neurônios, passando-lhe informações. Os locais de tais contatos são denominados sinapses, ou, mais precisamente, sinapses neuronais. O termo sinapse ou junções neuroefetuadoras são usados para determinar tais contatos. Quando a morfologia e o modo de funcionamento, reconhecendo-se 2 tipos de sinapses, né? As sinapses elétricas e as sinapses químicas. Tá? Então, nesse processo aqui, a gente tem justamente a junção entre 2 neurônios. Quando um axônio se junta a um corpo do neurônio, você está fazendo ali uma sinapse, tá certo? Essa sinapse ela pode ser elétrica, né, como é representado nessa figura aqui. Você tem canais elétricos aqui que passam essa informação, e você tem a sinapse química, que é feita a princípio, né, por neurotransmissores, que são substâncias químicas que conseguem, na fenda sináptica, ou seja, nesse processo de união entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico, você tem aqui a liberação de substâncias. Tá? Uma das principais substâncias que a gente vê nessa fenda é justamente a acetilcolina. Ela é liberada de um neurônio e ela se encaixa no receptor da acetilcolina no neurônio pós-sináptico e aí desencadeia um estímulo a esse neurônio posterior. Esse mecanismo de transmissão sináptica, ele se dá como está aqui na figura, né, como a gente acabou de falar. Você tem aqui a fenda sináptica, você tem o neurônio pré-sináptico, e aqui você tem, nesse caso aqui, o órgão efetuador. Então, a gente está falando de um ligamento agora do neurônio com o órgão efetuador, onde você tem a liberação de substâncias que vão interagir com receptores nas células desse órgão efetuador, por exemplo, o músculo, e aí você tem o estímulo à contratividade desse músculo. Tá? Então, você tem, nesse processo de ligação do neurônio, você tem a sinapse, que é de um neurônio para outro, e você tem a conexão desse neurônio com o tecido efetuador, ok?
Então, a inativação de um neurotransmissor, a perfeita função da sinapse exige que o neurotransmissor seja rapidamente removido da fenda sináptica. Do contrário, ocorrerá excitabilidade ou inibição da membrana pós-sináptica por muito tempo. E a remoção do neurotransmissor pode ser feita através de quê? De enzima. No caso da acetilcolina, a gente tem a acetilcolinesterase. Se você estimular a ação da acetilcolinesterase, ela vai quebrar a acetilcolina antes que ela entre em contato com os receptores pós-sinápticos. E aí, o que acontece? Você não tem efeito ou você exacerba o efeito por conta da ação que você que o teu organismo pretende naquela região. Tá certo? Todas as vezes que essa acetilcolina ela é quebrada pela acetilcolinesterase, você tem a liberação da colina e do acetato, que é recuperado pelo neurônio pré-sináptico, e através da coenzima A você tem a formação de uma nova acetilcolina, como se fosse um sistema de reciclagem de acetilcolina na fenda sináptica. Tá? Isso aí acontece, você não desperdiça esse conteúdo do neurotransmissor, né, que uma vez quebrado é recuperado. Aqui a gente está falando de células que fazem interface entre esses neurônios, que fazem essa conexão, que são as neuróglias, ou células glias. Tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, os neurônios se relacionam com células, que são os gliócitos, coletivamente denominados neuróglias, ou células glias. Até bem pouco tempo, achava-se que o número de células glias era muito maior do que as do neurônio. Sabe-se hoje, entretanto, que no encéfalo do homem, essas células aproximadamente iguais, 86 bilhões de neurônios para 85 bilhões de células glias. Ao contrário do neurônio, as células da glia são capazes de se multiplicar por mitose mesmo em adultos, ou seja, você consegue ter essa replicação dessas células. Aqui você tem as principais células glias, né, como a gente pode observar. Tá? Nós temos aqui os oligodendrócitos, as microglias, os astrócitos, né, o ependimócitos, tá, e as células de Schwann. Tá? São células que vão estar sempre conectadas a quem? Aos nossos neurônios. Tá certo? As fibras nervosas compreendem um axônio e, quando presentes, seus involuntários são de origem glial, ou seja, você tem ali uma cobertura feita justamente por uma dessas células glias que a gente acabou de ver. O principal envoltório das fibras nervosas é a bainha de mielina, que funciona como isolante elétrico. Quando envolvida por bainha de mielina, os axônios são denominados fibras nervosas mielínicas. Na ausência de mielina, denomina-se fibras nervosas amielínicas. O sistema nervoso central distingue-se ainda macroscopicamente as áreas contendo basicamente fibras nervosas mielínicas e neuróglias daqueles que se concentram com corpos dos neurônios. Fibras amielínicas além das neuróglias. Essas áreas são denominadas, respectivamente, substâncias brancas e substâncias cinzentas, com base em sua cor in vitro. Fibras nervosas amielínicas. No sistema nervoso periférico, há fibras nervosas do sistema nervoso autônomo, tá? E fibras pós-ganglionares e algumas fibras sensitivas muito finas, que se envolve, né, principalmente porque pelas células de Schwann, sem que haja formação de mielina. Cada célula de Schwann, nessas fibras, podem envolver as invaginações das suas membranas, além de 15 axônios.
No sistema nervoso central, as fibras amielínicas não apresentam envoltório. Apenas os prolongamentos dos astrócitos tocam aos axônios amielínicos. As fibras amielínicas conduzem o impulso nervoso mais lentamente, já que os conjuntos dos canais de sódio e de potássio, né, sensíveis à voltagem, não têm como se distanciar. Ou seja, a ausência da mielina impede a condução saltatória. Bom, os nervos. Logo após a saída do tronco encefálico, a medula espinhal, ou o gânglio sensitivo, né, as fibras nervosas motoras e as sensitivas reúnem-se em feixes que se associam às estruturas conjuntivas, né, constituindo os nervos espinhais e cranianos. Mielina, aos nós de Javier, né, são segmentos sem revestimentos do axônio e que se interpõem entre os segmentos revestidos na bainha de mielina, são segmentos internodais, e assim você tem o quê? A região sem mielina. Apresenta uma grande concentração de canais de sódio de voltagem dependente, o que é essencial para a condução saltatória do potencial elétrico. A gente vê exatamente isso aqui na figura. Você tem essas regiões onde você tem grande número para fazer o quê? O processo saltatório dessa informação, dessa despolarização. Correlação anatomoclínica, a gente vê que os neurônios e as fibras nervosas podem estar envolvidos em doenças em procedimentos médicos. Algumas delas são apresentadas a seguir. Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré. Poliradicularmente, né, da neuropatia aguda pós-infecciosa. Nesta síndrome, a desmielinização, também de origem autoimune, acomete os nervos periféricos e a sintomatologia decorre diretamente da redução ou ausência da condução de impulsos nervosos que leva à concentração da musculatura estriada esquelética, resultando na fraqueza muscular e progressiva, seguindo de paralisia. A esclerose múltipla ocorre progressivamente, destruindo a bainha de mielina e os feixes das fibras nervosas do encéfalo. A medula e o nervo óptico, com isto, cessa a condução saltatória do axônio e leva principalmente à diminuição da velocidade dos impulsos nervosos até a extinção completa. Ok? Os anestésicos, como a lidocaína, bloqueiam a geração de potencial de ação, né, do axônio e pode-se ligar aos canais de sódio dependente de voltagem. Ou seja, ela bloqueia esse processo e aí você deixa de ter aquele estímulo de despolarização celular. E aí, consequentemente, você não tem a condução desse impulso. Então, meus amigos, terminamos aqui a nossa primeira aula do curso e seguiremos para a próxima em breve. Um grande abraço a vocês, obrigado pela atenção.